microfone. E aí, a Zuzu, lembra de mim? Tá eu aqui, todo mundo aqui é muito teu fã. Fala aí, rapaziada. É a Zuzu nessa porra. E tamo aqui com teu fã número 1, Kite. Fala aí com a Zuzu. Brutal, cara, brutal. Caramba! Pô, pesou o clima, Kite. Fala, Kite, tem mais O que sobra pro Beta, fala. Parabéns pela live, pelos 20k, tamo junto. Ele gosta muito de Obrigada. Nota ele. Obrigada, caras. Obrigada. Muito obrigada por assistirem a live, mano. Duca mandou R$1. Darião. O cinema nacional é bem fraco e eles tentam colocar como se fosse bom com algumas exceções nos Te Ama. Sim, mano. Valeu. Ao longo dos anos, a história mostra que os países não são o melhor termômetro para decisões. Alguns entram em guerra, alguns Kite, da ameaçam live outros do países, Super. mas no frigir Sim, dos ovos, aparentemente várias é, decisões gente. são tomadas por causa de bobagem. Bobagens que fizeram até a Pepsi se tornar a sexta maior potência militar submarina do mundo. Como assim? A Igual Pepsi? Minutos. Hoje você vai ver que os países Devia ter também uma cometem lei. Pode dar um abraço quentinho. loucuras por produtos do dia a dia. É hoje no Nerd. Crossover ao vivo, sim. Muito bom, velho. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tamo A bom. Pepsi virou um negócio submarino militar, o sexto maior do mundo. Parece uma coisa meio maluca, mas tem tudo a ver, inclusive com dois países que proporcionaram esse caso, os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Quer saber mais sobre essa história? Ainda bem, porque eu estou aqui para te contar. É o seguinte, ó, você sabe que teve um período histórico aqui no mundo que se chama Guerra Fria, em que foi quando os Estados Unidos e a União Soviética ficaram falando assim, ó, eu te dou uma, hein, ó, que eu te arrebento, hein. E aí, a hora que soltava, ninguém fazia nada. Mas, porra, eu lembro do antigo Nerdcast, mano. Pô, era... Eles excluíram boa parte dos episódios daquela era em que eles eram based, né? Antes deles venderem a alma pro... né? pro establishment. Porra. Saudades, hein? Saudades. E aí, Mizaki, tudo bom, Pia? segurando os dois, ó, eu vou te arrebentar você, é mesmo? Então vem, então. Os dois eram potências nucleares, eles tinham armamento nuclear e não era interessante que os dois entrassem em um conflito, né? Mas é aquele negócio, líderes vão, líderes vêm e algumas decisões vão mudando ao longo do tempo. A União Soviética tinha começado a fazer uma corrida espacial, porque eles lançaram o Sputnik, que era o satélite lá, e o pessoal dos Estados Unidos, nossa, mas como é que eles fizeram esse negócio? Eles estão na nossa frente, a gente precisa entender mais eles. E durante o governo do Eisenhower, que é um presidente dos Estados Unidos lá, tinha o vice dele, que era o Richard Nixon, que também ia virar presidente em algum momento. Ao mesmo tempo que do outro lado estava o Nikita Khrushchev, que era o sucessor do Stalin. Sabe aquele mesmo? Que você deve estudar bastante. Mano, eu escuto o nome Nikita, eu sempre achei que fosse tipo fosse um nome feminino, porque tem um filme francês chamado Nikita. Inclusive, foi uma das bases pra criar a personagem Ada Wong do Resident Evil, né, cara? Pois é, esse rapaz aí. Como os dois tinham poderio militar pra poder um matar o outro, vamos dizer assim, eles resolveram, pelo menos, pra manter um pouco da civilidade, entender um pouco do que era o país do outro. E o que eles combinaram? Cada país ia montar uma exposição do outro no próprio país. Então, por exemplo, Moscou ia lá pros Estados... Opa, Artalk, muito obrigada pelos 5 pilas. Lembrei agora que o Jovem Nerd, do Jovem Nerd, mandando minha presidenta pra Erika Hill. Ai, meu Deus, olha a desgraça. Pois é, eles não estavam fora do Twitter? Eu acho muito conveniente, né? Que esse ano de eleição, eles resolveram voltar pro Twitter, né? Porra, mano. Que morte triste do Jovem Nerd. Que morte triste, horrorosa. Tá moribundo aquele site, mano. Tá moribundo todo o pessoal do Jovem Nerd, mano. Estados Unidos, ia montar uma exposição para os presidentes ficar olhando assim, comendo um hamburgão? Assim, foda. Que legal, né? Legal mesmo, tentando vender a ideia pro outro. E os Estados Unidos montaram uma exposição lá num parque de Moscou, mas eles são meio bons. Adivinha onde eles estavam? Estados Unidos, né, cara? Sempre, sempre. Lutando contra o fascismo no Brasil, diretamente dos Estados Unidos. Filhos da puta. Filhos da puta.
Sabe o que fizeram? Bom, não, eles são espertos, né? Eles montaram como se fosse uma casa do jeito americano de fazer o negócio. Eles queriam vender a propaganda do capitalismo, né? Eles sempre querem vender um negocinho pra você. E nesse meio do negócio, o Richard Nixon lá, o vice-presidente dos Estados Unidos, e o presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev, se encontraram num cômodo dessa casa, numa cozinha. E começaram a bater papo assim, né? Você viu, menino? O que aconteceu? É mesmo? Não, passa um cafezinho aí. Se eles tivessem feito esse encontro em Minas Gerais, ia ser muito melhor essa cozinha. Só que o que aconteceu? Eles montaram estandes da Pepsi, porque lá na União Soviética não tinha Pepsi. Caralho! O alto executivo da Pepsi viu que, olha, o próprio presidente da União Soviética falou assim, você tá com sede? Não, toma um copinho desse negócio pra você experimentar. Menino, olha que tomou esse trem, as pupilas fizeram assim, ó. Ele falou assim, nossa, mas que trem gostoso que é esse negócio aí. Isso aí é o gosto do capitalismo, o açúcar né? subindo pra cabeça, faz Esse aí ideia. É a Pepsi. Você não tem esse negócio lá, né? Assim, nossa, mas esse trem gostou demais. Eu até não queria mexer com esse trem de capitalismo não, mas como é que eu arranjo umas garrafas desse negócio aqui? É pra dar Inclusive, like. isso podia ser uma história e tal, mas tem uma foto do momento em que dá uma golada nesse trem aí. Mete o Só que dedo aí no passa like, e porque senão tal, e mete o ele dedo no queria seu tomar cu. esse negócio. Mas qual que é o rolê? Ele não podia importar isso lá pra União Soviética, porque o rublo, que era a moeda lá, não valia nada fora da União Soviética. Você lembra? Um negócio meio fechado lá, o clubinho deles. Então, o que acontece? Ele fala assim, ó, eu não tenho como te pagar em rublo, tal, mas eu posso te mandar vodka. Aí você, o quê? Vodka? Vodka russa? Então, os Estados Olha a Unidos troca de facilitou culturas que a aí, Pepsi gente. pegasse a vodka da União Soviética em troca do refrigerante deles, entendeu? Por isso que a Pepsi virou a importadora oficial da vodka russa nos Estados Unidos. Só que vai esse acordo e tudo mais. E em 1989 rolou uma crise danada lá. Aí tipo assim, nossa, mas a gente não tem mais como pagar esse negócio, não tem como pagar em vodka, a gente tinha que pagar isso em dinheiro, mas o dinheiro não vale nada. E eles não queriam ficar sem Pepsi, né? Sabe o então. que eles fizeram? Eles perguntaram se não podia pagar em submarinos. Soft Literalmente, eles queriam dar submarinos em troca do carregamento de Pepsi. E a Pepsi não ia fazer nada com isso, porque era um negócio meio ultrapassado e tal. E eles não iam fazer guerra com ninguém. Porém, era Caralho, uma tudo coisa pra tomar um hitzinho de dopamina nas ideias, né, do açúcar. pra contar. E eles aceitaram esse carregamento. Sabe o que a Pepsi recebeu? 17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um contra-torpedeiro. Caralho, mano! E por alguns meses, a Pepsi foi o 6º maior exército de submarinos do mundo, né? Mesmo que fosse meio capenga. Tanto é que eles venderam isso tudo como sucata pra Suécia. Mas que foi uma loucura. Oi? Esse cara é meio louco. Eu fico vendo esses países fazendo essas bobagens por causa de alguns produtos. Parece uma coisa bem boba, né? Mas assim, não queria te falar nada não. Mas talvez, se você perder uma certa promoção da Insider, você vai ser eleito Não, patrocínio aqui no meu vídeo, não. estender essa promoção até... Acho que tá aqui, ó. Desconto Nerd Show. Se você aguenta por trás, tá? Propaganda aqui não. Você vai gostar. Eu sei que você gosta de cuidar da sua casa. Assim, talvez Meu canal não. Talvez alguém cuide, né? Alguém goste de cuidar da sua casa. Talvez não, né? Bom, mas de qualquer forma, você tem que ter algumas coisas aí na sua casa pra limpar ela, né? Por exemplo, bucha, um veja pro vidro, um balde. Mas às vezes a gente não dá o devido valor que alguns países dão pra um balde, né? E principalmente fizeram até guerra por conta disso. Para isso, nós temos que voltar para Itália no período medieval. A Itália do século XII ao século XIV, assim, ela não era meio que aquela bota bonita, assim, não, sabe? Era um tanto de gente brigando contra gente. Sabe o negócio das cidades-estado que você já ouviu na Roma, na Grécia? Existiam cidades-estado e elas ficavam brigando entre si. A Itália custou a unificar. Era um negócio muito complicado. Só que tinham dois povos ou duas cidades-estados que eram as mais importantes. E o pessoal escolhia apoiar uma ou outra. Eram os guelfos e os gibelinos. Um apoiava o Papa e o outro o Imperador. Então você imagina o rolê que deu, né? Só que a tensão estava muito grande e chegou um momento que eles fizeram o seguinte: uma cidade resolveu invadir a outra. E para fazer o quê? Bom, eles invadiram, foram no poço da cidade, que tinha um balde lá que era muito conhecido pela população, e roubaram esse balde.
Vocês acreditam que fez o povo entrar em guerra por causa de um balde que eles falaram assim, devolve meu balde. Não, isso é uma afronta, o balde é da cidade, não sei o quê. E eles quebraram no pau. Assim, eu não tô falando que é uma guerrinha, não. Foram 35 mil pessoas envolvidas e 2 mil pessoas ficaram mortas por causa do tal do balde. E o pior de tudo, o balde não foi devolvido, eles ficaram com esse balde, colocaram lá no alto de uma torre pra mostrar que ganharam, e o balde está lá até hoje pra mostrar que Modena ganhou sobre Bolonha. Meu Deus, que bobagem. Eternizaram o balde que causou uma guerra, porra! Mas a gente inventa cada coisa. Você já ouviu falar naquela lenda que o Brasil comprou o Acre por causa de uma mula? Que deu uma mula, aí a Bolívia foi lá e disse, então toma aqui esse pedaço de terra, é o nariz do Brasil. Eu nunca escutei sobre essa história. Se eu escutei, eu esqueci. O Brasil tava sem rinoplastia. Depois ele arranjou um narizinho bonito ali. Isso é meia verdade, né? Tem várias coisas envolvidas, mas assim, ganhar um território é uma coisa boa. Agora, você trocar um território que é o metro quadrado mais caro do mundo por causa de um tempero, aí já é demais. Mas aconteceu. Pode parecer uma coisa muito estranha, mas no século XVII, a noz moscada, sabe? A noz moscada, ok. Eu não. Uma bolinha assim, ó, que você rala pra colocar nas coisas. Sei, nas coisas. Mas a noz moscada, ela era tão valiosa nessa época que ela valia mais do que o peso do ouro. Ela servia pra tratar doença, pra tempero, pra comida, pra tudo quanto há. Você usar, é tipo a minâncora. Você usava a noz moscada pra tudo quanto é canto. Mas tinha um problema, ela era muito escassa. E por isso que ela valia mais do que o ouro. Ela só crescia numa ilha lá, desconhecida, aquela bem todos os lugares de filme mesmo, né? Aí que entram nossos dois personagens, a Holanda e a Inglaterra. O nome do vídeo é o bizarro acordo militar que a história tentou apagar. Os dois que parecem ser muito bonzinhos hoje em dia são países bem, assim, fizeram várias colônias ao redor do mundo, né? Não sei se você sabe, mas eles tinham uma divisão lá. Então, tipo, tem umas ilhas que é pra cá, tem umas ilhas que é sul, umas ilhas que são minhas. E tinha um porém. A Holanda, ela queria uma ilha que era a Ilha de Banda, que era a produtora de noz moscada. Só tinha noz moscada naquela ilha. E a Inglaterra, ela queria resolver um problema lá no continente que eles tinham. Porque era o seguinte, ó. Sabe os Estados Unidos? Pois é, os Estados Unidos era o seguinte, ó. Em cima era da Inglaterra, embaixo era da Inglaterra. Mas no meio, onde passava um rio, ficava lá um território da Holanda. Então, tipo, eles não podiam passar de lá pra cá, de cá pra lá. Então ficava um problema muito grande. Fizeram um acordo lá, uns tratados, os Tordesilhos, não é o Tordesilhos, mas vocês entenderam. E no final das contas, a Holanda trocou esse meio dos Estados Unidos pela ilha que tinha noz moscada. Porque na Holanda, nessa época, tinha uma empresa, a mais antiga do mundo, a Companhia das Índias Orientais. Você já ouviu falar nisso aí? Na verdade, era uma empresa que existia, né? Um negócio meio espiritual. Eu sempre pensava que era um negócio meio hindu, sabe? Meio... Então... Mas é uma empresa mesmo. Isso assim, nossa... Bateu 130 aqui mais cedo, Ocio. Achar de vender noz moscada. E foi muito, venderam pra caramba, ganharam dinheiro pra caramba. Só que, na troca, eles deram a ilha de Manhattan pra Inglaterra. Manhattan, sabe Nova York? Sim. Pois é, resolveram dar essa terra, que hoje é o metro quadrado mais caro do mundo. Com certeza, puta que pariu. Moscada, se vocês acham que o aluguel em São Paulo, capital, é um absurdo, imagina o de Nova York. Nova York é constantemente alvo de memes por conta disso. Biopirataria. Você paga 100k por um buraco no chão em Nova York, tá ligado? Pegaram as mudas, colocaram em outros lugares, começou a crescer e o negócio virou pó. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas eu acho que não teria nada para ilustrar melhor o nosso ponto aqui do que fazer uma troca por fezes. Como é que é? É isso que vocês estão ouvindo. Fezes. Tiveram países que fizeram trocas por fezes. Como assim? Virou Índia agora? Não
É isso mesmo. É porque é o seguinte, ó. Você já ouviu falar em guano? Hoje, quando você Guano? vai querer fazer uma hortinha na sua casa, tem lá, você compra os fertilizantes, né? Que é tipo assim, tem um nitrato de não sei o que, um nitrogênio de não sei o que, você põe umas bolinhas tá. lá e tal. Tá, Mas adubo, no antigamente caso. não existia fertilizante. E você deve ter visto um tempo atrás aí que uma das preocupações da guerra da Rússia lá e o Brasil era por causa dos fertilizantes russos. Ou seja, o fertilizante, ele é muito importante para a produção mundial. Mas nessa época, lá para trás, não tinha fertilizante industrializado. Tinha só pegar a vaquinha, pegar uns negócios e colocar a bosta, lá, né? misturar na terra para as plantas crescerem. Mas só que o melhor fertilizante do mundo era o guano, que era um cocô de aves, né? As aves. O apelido dele, inclusive, era ouro branco. E você nunca mais vai comer o bombom da mesma forma. Não quero! Que nojo! Solta! Agora, olha só que interessante. Quem que entra nessa história aí? O tal dos Agora eu Estados vou pensar em bosta de pássaro agora. Unidos. Claro, Bem porque que eu não tô comendo ouro branco, né? É chocolate falso agora. se tem Eu tô alguém extremamente paranoica com esse negócio de sabor chocolate, gente. que faz maluquice é os Estados Unidos de uma forma ou de outra. Nessa Azuri, é verdade que o seu vaso movimenta o agronegócio, filho da puta! Caramba, você é muito arrombado, Luca. Porra, mano. época que não existia a coisa industrializada, né, criada no laboratório, Sabor! o Peru era o maior produtor mundial de guano, ou seja, ele abastecia quase que o Guano mundo do inteiro. Peru. Os Estados Unidos eram muito dependentes desse guano aí, né? Nossa senhora, a gente adora um cocô. Percebendo isso, os Estados Unidos criaram uma lei, a Lei Guano Island Act, que significa o quê? Os Estados Unidos apoiavam qualquer pessoa que fosse no oceano, achasse qualquer Eu ainda não vi a Motilk, gente. ilha para reivindicar no nome dos Estados Unidos, desde que essa ilha tivesse guano. Então, sei lá, você pega seu barquinho, oh meu Deus, uma ilha desconhecida, agora isso aqui tem guano? Tem? Então é dos Estados Unidos. Olha só que bobagem. Puta que Pelo pariu. amor de Deus, por quê? Porque aí eles apoiariam militarmente. Se não tivesse guano, tanto faz. Mas qualquer cidadão podia ir lá e falar que uma ilha é dos Estados Unidos. E os outros países não tem nada a ver nessa história, né? Ai, meu Deus. Caralho. Você acredita que 94 ilhas foram anexadas ao território dos Estados Unidos por causa dessa lei? Gente do céu. Meu Deus. É síndrome de protagonista mesmo do mundo. Claro que essa história do guano só acabou quando começou o processo de criar isso Safadeza no do caralho, laboratório, mano. né? Valeu, Pão Pão de de Ló Ló. mandou R$10. Thank you. Valeu aí pela sugestão, fi. Pelos 10 pila também. Forma mais É nóis. industrializada. Depois disso, essa lei do guano acabou caindo em desuso, mas ela ainda está na Constituição dos Estados Unidos até Sim, hoje. aconteceu Mas foi uma curiosidade guerra porque realmente por ir lá conta e de fazer alguma bosta coisa, de né? pássaro, Porque o mano. povo não tá muito bento, não. Você vai lá reivindicar uma ilha por causa de cocô, eles podem mandar um míssil no meio Essa é a da terra. bosta mais Gente, que valiosa bobagem, do né, Gabriela? mundo. Nossa senhora, pelo Nossa amor de senhora. Deus. Estados Unidos, além de xereta, tem cada interesse. É um país de guano, né? Mira, gringuito de mierda, cállate la boca. Que isso? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo.